Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Oráculos de Deus. Meu nome é Carlos e nós vamos começar mais um vídeo hoje. Esse vídeo tem alguma coisa em relação com outro vídeo que eu já fiz. Quem está acompanhando sabe, a gente já estudou, quer dizer, passou assim rapidinho, né? Tudo é introdutório nessa primeira fase do canal, infelizmente, é tudo introdutório, porque são assuntos muito densos, né? E tem que introduzir. Então, a gente estudou a estátua de Daniel, teve uma ideia mais ou menos como é que era a sequência dos reinos no sonho de Nabucodonosor. A estátua de Daniel, na verdade, é o sonho de Nabucodonosor. Agora, no capítulo 7, isso foi no capítulo 2 da estátua. No capítulo 7 do livro de Daniel, Daniel descreve o sonho que ele teve, né? Nesse sonho ele viu uma sequência dos reinos, exatamente como aquela da estátua de Daniel, exatamente, mas com outros detalhes, e agora não uma estátua, uma sequência de animais, né? Animais poderosos tal, que representavam os impérios que se sucediam. Mas coloca detalhes digamos, adicionais que não tinha na primeira visão de Nabucodonosor, né? Isso é interessante. Então a gente vai ter que pelo menos parear agora no começo. Nessa primeira fase eu quero parear e vocês vão ver a estátua e os animais para a gente fazer mais ou menos a sequência dos reinos novamente, com algum detalhezinho, para depois a segunda, terceira parte eu poder entrar mais profundamente em alguns detalhes. Tá bom? Então vamos lá. Coloquei na tela para vocês agora. Lembre-se da estátua, né? A estátua de Nabucodonosor. Então a cabeça de ouro era representação da Babilônia. Começou em 605, em período neobabilônico, né? E vai até 539. Então, nesse período, no sonho de Daniel, ele foi representado por um leão alado. Um leão com asas de águia. É uma coisa fantástica, né? Imagina se houvesse um animal assim. Então, esse animal, ele representou o período babilônico. Depois ele viu um urso, né? Na verdade, deixa eu só falar um negócio. Ele estava, na visão dele, ele estava olhando para o grande mar. O grande mar na Bíblia, talvez num estudo eu mostre isso, no grande mar na Bíblia é o Mediterrâneo, tá? Porque dali de Israel você vê o Mediterrâneo. O Israel tem litoral para o Mediterrâneo, né? Entende? Então, ele via os quatro ventos do céu agitando, que são revoluções, guerras, né? Acontecendo, e cada animal que saía representava um reino do Mediterrâneo, né? E é verdade, porque em volta do Mediterrâneo que circundava tudo ali, os impérios, todo mundo queria ter acesso ao Mediterrâneo para poder fazer comércio e tal. Então, esse seria o contexto da visão dele, tá? Do sonho dele. E aí, depois do primeiro leão, veio um urso, que representava a mesma coisa que a Medo-Pérsia, que era o tórax, né? E os braços da estátua, né? Ali, no sonho de Daniel, era o urso. Então, um grande urso, né? Que tinha 3 costelas na boca, né? E estava um lado mais levantado que o outro. Na verdade, o lado mais levantado que o outro, alguns interpretam como sendo o lado mais forte, que era o persa, e o lado mais fraco, que era o medo, né? Talvez isso tenha sentido. Agora, os ossos, né? Os ossos na boca dele, que são costelas, né? Mostrando que ele devorou os outros animais, ou outros impérios. Na verdade, foram as conquistas que ele fez, né? Veja, a Medo-Pérsia subiu até a Anatólia, onde é a Turquia, conquistou ali a Turquia, especialmente o reino da Lídia, que era um reino forte. Então eles acabaram tendo depois o controle total sobre toda a Anatólia. Depois ele conquistou o Babilônia, tá? Babilônia ele conquistou em 539 e depois ele conquistou o Egito. Então ele ficou com um território gigante. De todos esses da sequência que a gente estuda, ele foi o maior, né? O Medo-Persa, tá? O Alexandre chegou perto também, quase conquistou tudo, mas conquistou sozinho e num período muito curto. Esse foi a grandiosidade. Mas ele teve um pouquinho menos de território. Tá? Então depois vem o leopardo. Ele vê levantando do Mediterrâneo um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Imagina, é uma coisa espantosa, né? O que acontece? As 4 asas é para mostrar
a velocidade com que ele conseguiu conquistar, né, o Alexandre o Grande. E foi realmente muito veloz. Conquistou todo o Império Medo-Persa em poucos anos, bem menos de 10 anos. Então, isso foi um feito, nunca mais foi realizado algo assim, né? Então, e as 4 cabeças, elas mostram já aqui em embrião, né? Depois a gente vai ver em outro estudo mais detalhado, que quando ele morreu muito, muito cedo, né? Ele reinou 10 anos, e aí ele morreu. E, então, mais ou menos uns 12 generais que tinham condições de ter o controle, se degladiaram durante 22 anos. E aí depois de 22 anos, então finalmente se definiram 4 que sobreviveram a toda essa bagunça. Ficaram 4 grandes generais. Então eles se localizaram, o Ptolomeu no Egito, né? O Seleuco na Síria, Cassandro e Lisímaco na Grécia e na Macedônia ali. Então se dividiram os 4, cumpriu a profecia, mas o que tinha relacionamento e relação com o povo de Israel era só os Ptolomeus, né, que por um tempo dominaram ali onde estava o território de Israel, e depois os Seleucidas dominaram aquele território. Então os dois ali dominaram, né, chegaram até a ter um tempo de troca de um, troca do outro, troca de um, troca do outro. Aconteceu isso. Então, na verdade, os dois generais que tinham relação com Israel é o que aparece na profecia no capítulo 11. Vai descrever o rei do norte e o rei do sul. O rei do sul seria o Egito, os Ptolomeus. E o rei do norte seria o rei da Síria, né? O Seleuco, tá? O Império Seleucida. Essa é a questão, tá? Sempre é importante Israel estar no meio do território. Isso são as 4 cabeças que representam, tá? Depois ele viu um animal, o 4º animal, que não tem descrição, né? Na biologia ou na zoologia, uma área da biologia, não tem descrição. É um animal chamado terrível e espantoso, porque era uma coisa espantosa. Então, ele é um animal que não está descrito, mas simboliza o Império Romano, porque ele é o 4º animal, né, e tem dentes de ferro e unhas de bronze, ou vice-versa, sei lá como é que é. Mas a gente vai ler. E daí, esse animal, ele lembra as pernas de ferro, né, de Roma, tá? Então ele representava o 4º reino, que era as pernas de ferro. Depois do 5º reino, ele vai fazer uma pequena modificação, porque o que acontece? Quando a estátua, né, a gente viu a sequência da estátua, ela vinha até 1453, quando acabava o Império Romano e Otomano, o Império Otomano conquistava em 453 o Império Romano. Então o Império Otomano entra no lugar, e ele vai até 22. Esse é o império que a gente estudou lá é um império islâmico. E a mesma coisa tem que acontecer no sonho de Daniel, certo? Mas o que acontece no sonho de Daniel? No sonho de Daniel ele vê já a segunda fase, que a gente não vê na estátua. A estátua acaba em 22, mas ela não para em 22. Depois vem a pedra, que é o reino de Cristo, né? E a volta de Cristo e assim por diante. Então, veja, ele salta a primeira fase, de 1453 a 1922, e ele cai direto na vinda da besta, que é a recuperação do Império Otomano, que a gente consegue o poder lá na Rússia, né, e domina todo o Império Otomano na Turquia. E todos os países que vão conquistar. Esse é o problema. Então ele já pula direto para lá. E ele coloca os 10 chifres, né? E aí um outro chifre aparece. E esse outro chifre é um poder, é um rei, né? É um líder mundial, não mundial, é um líder regional, né? Ou seja, que é a besta que vai conseguir o poder na Rússia e vai ter o poder também da Turquia, do Império Otomano, e vai ser gigante o poder, né? Tá? Então ele passa, a estátua da primeira fase, de 453 a 1922, e esse já dá da recuperação, que a gente não sabe quando vai ser, mas está próximo, né? Pelo que tudo indica na geopolítica, né? Está tudo montado mais ou menos no tabuleiro. Aí ele aparece e passa a grande tribulação, daí são os 3 anos e meio. Tá? Primeiro os 3 anos e meio de paz, é um acordo com a besta, né? Que faz ali com os países de Israel, os países do Oriente Médio, incluindo Israel. E depois ele ataca, ele rompe o acordo de 7 anos e ataca Israel e começa a grande tribulação, e aí é um período terrível, né? Tá? Então, basicamente, essa é a diferença das duas. Uma faz a primeira parte, a outra já vai para a segunda, que a primeira parte já foi falado, né?
Tá? É mais ou menos isso. Então vamos ler o texto agora para a gente se familiarizar com a linguagem de Daniel. E é ali, Daniel 7, versículo 4. Tá? O primeiro era como um leão. Ele está vendo os animais sair do Mediterrâneo. Né? Então o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem, e foi dado a ele uma mente humana. Significa que o leão ficou mais manso, né? Na verdade, porque depois do castigo que Deus deu para Nabucodonosor, isso é outra história, ele reconheceu o poder de Deus e mudou. Inclusive, se você ler o quarto capítulo de Daniel, o livro de Daniel tem 12 capítulos. O capítulo 4 foi escrito por Nabucodonosor. Não foi escrito por Daniel, tá? Daniel só colocou lá. Então, quem escreveu o capítulo 4 de Daniel foi Nabucodonosor, depois de ter reconhecido, inclusive ele conta como é que ele reconheceu o poder de Deus. Tá? Isso é interessantíssimo. Aí vem Daniel 7, versículo 5. Tá? A seguir, apareceu o segundo animal semelhante a um urso. Então, era um urso, o qual se levantou sobre um dos lados, né? Quando ele anda com a pata, ele baixa um lado e levanta o outro. É igual um velho quando está andando com a bengala, né? É mais ou menos isso que o urso faz, né? Então, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, né? Trazia 3 costelas. E lhe dizia, levante-se, devore muita carne. As costelas eu já expliquei que são os reinos que ele conquistou, né? Aí Daniel 7,6. Depois disso, continuei olhando e eis que apareceu outro animal semelhante a um leopardo. O leopardo já é ágil por si só. É o felino mais ágil de todos, tá? Mais ágil de todos. Tinha nas costas 4 asas de ave. 4 asas. E este animal tinha também 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. As 4 cabeças, já expliquei o que seria, né? Seria depois os 4 generais que acabaram dominando todo o território depois da morte de Alexandre o Grande, tá? Aí Daniel 7,7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, né? Então ele teve um sonho, visões, a mesma coisa. E apareceu o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Estava certo. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Veja, ele tinha 10 chifres. Então, esse animal terrível e espantoso é Roma. Portanto, os 10 chifres saem de Roma. Nós vamos ver mais tarde, tá? Eles estão no território de Roma, porque depois, quando o Império Otomano conquistou, ele conquistou outros territórios que Roma não conquistou lá pro Oriente. Mas tem que se ater o animal, os reinos, né? Que são os 10 chifres, eles vão sair de dentro do território de Roma. Aí tem que ver de qual parte, tá? Ó, normalmente, então, só para a gente olhar, eu coloquei lá nos pés da estátua escrito 10 dedos em azul e 10 chifres em azul. Eles são a mesma coisa. Os 10 dedos representam esses 10 reinos. E os 10 chifres representam esses 10 reinos, tá certo? Mas voltado para os reis dele, né? Porque quando acontece os 10 chifres, né? Eles estão já no final. Eles já estão, eles estão no tempo do fim, eles surgem a partir de 1922, quando para o Império Otomano, que o Império Otomano cai, perde a guerra, os outros países ali, os 10 países, vão se independendo. É isso que vai acontecer, tá? E ele é o 5º reino, ele representa a fase de recuperação do 5º reino daí, né? Quando chegar a besta, né? Que é o outro chifre. Os 10 chifres são os países ali no território de Roma, e aí o outro chifre que surge entre eles, derruba 3, né? Arranca 3, esse é a besta. Então, Daniel 7, verso 8. Quando eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, a besta, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Nós vamos ver isso aqui, vamos estudar isso aqui, eu acho, na segunda ou terceira parte desse vídeo, tá? Em detalhe. Eis que nesse chifre haviam olhos como olhos de ser humano, né? Sabedoria. Uma boca que falava com arrogância. Então ele era petulante. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Opa, aquele muda o assunto. Então vamos entender. Nós estamos olhando a besta. Depois no 11 vamos voltar para a besta. Vamos ver o que aconteceu com ela. O 9 e o 10 vão introduzir uma cena de juízo. Continuei olhando e até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, os cabelos da cabeça eram como a lã pura, o seu trono eram chamas de fogo e as rodas de trono eram fogo ardente.
Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Então houve um juízo. Imediatamente após o juízo, está escrito no 11. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Lembra que o chifre estava falando no verso 8? Palavras arrogantes. Aí ele retoma no 11. Eu estava olhando, continuei olhando, ele estava lá falando as palavras arrogantes. Então o chifre está vivo, né? O poder é o mesmo, lá do 8 até o 11. Aí, a palavra arrogante, o chifre proferia. E fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Esse é o resultado do julgamento. O julgamento foi feito, ele foi condenado e foi colocado no lago de fogo. Mas veja, aqui ele só fala do julgamento e já ele foi morto. Vamos agora aqui embaixo do vídeo, onde eu tô, tá? Veja no vídeo aqui, ó. Aqui embaixo tem Apocalipse 19, 2 versos, o 19 e o 20. Tá? Aqui vai ser uma cena que tem lá no Apocalipse, que é a mesma cena do ponto de vista da guerra. Aqui mostrou o juízo e a arrogância da besta. Lá mostra a guerra, o que aconteceu, né? É exatamente no mesmo momento os dois, tá? Então, Apocalipse 19 e 20. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, estava lá falando, mandando em todo mundo, né? Então, ele viu os exércitos da besta para guerrear com o exército de Cristo, aquele que está sentado no cavalo. Então, Apocalipse 19, 20 agora. Mas a besta foi presa, que quando começou o confronto, foi só começar e pegou, já tá, acabou. Não tem nem graça, né? Qual é o exército que poderia enfrentar Cristo, né? Enfrentar o exército do céu? Não tem nem cabimento. Mas, enfim, o relato é seco, né? Mas a besta foi presa e com ele foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Isso é um estudo que a gente vai fazer, né? E eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Então, voltando para cá. Eles estavam lá no exército, eu estava falando palavras arrogantes, estava mandando em tudo lá. E mandando matar e fazendo miséria, né? Aí, de repente, ele vem Cristo, né? Enfrenta ele com o exército e ele é preso. Aí, quando ele é preso, tem o juízo. O juízo, né, decreta a condenação dele. Então ele é colocado no lago de fogo depois de condenado. Pronto, junta os dois, é isso que acontece, é basicamente isso. É bem simples, tá? É uma cena de juízo na terra. Tem várias... A gente vai ter um estudo só sobre julgamento, porque senão fica confuso, né? O julgamento é na terra, né? De acordo com os outros textos todos da Bíblia. Você não tem que botar todos os textos da Bíblia. Não pode. Tá? Então, continuando aqui, Daniel 7, 12 a 14. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então, quando Cristo vem, mata a besta e o falso profeta, destrói o exército dos inimigos, implanta o reino dele aqui. Então, porque os outros, os que não estavam naquela guerra guerreando contra Cristo, foi tirado o domínio, eles perderam força, né, de domínio, né, para não ter guerra. E aí é dada uma prolongação de vida, ou seja, eles ficam na terra os 1000 anos, tá? Porque é sobre eles que Cristo e Israel vai reinar, né? Não tem como reinar sobre nada, tá? Então, o 13, eu estava olhando nas minhas visões, veja, ele está falando lá que os outros animais, eles tiveram prolongação, eles continuaram vivendo na terra. Aí vem ele insere um verso, bem parêntese mesmo, parentético, assim, né? Ele entra o verso para poder explicar o 14, senão não tem como entender o 14. Então no 13 ele fala, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. Quem que é o filho do homem? Você conhece alguém que não é filho de homem? Então para nós, os seres humanos, não faz sentido dizer que é filho do homem. Todo mundo nasceu de uma mãe e de um pai, né? Agora para Cristo não. Cristo, ele é Deus, e antes da encarnação ele era Deus, né? Continua sendo Deus, mas ele teve que tornar-se humano. Para tornar-se humano, ele nasceu como um ser humano, tornou-se um homem, certo? Então, por isso que Cristo usa para ele esse título, filho do homem, muito, tá? É o título que ele mais usa.
Então, o Filho do Homem é Cristo indo diante do ancião de dias. Né? Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar a ele, que é o Pai, né? Tá? O fizeram chegar a ele. Foi-lhe dado, agora vem o 14, para entender o 14, foi-lhe dado para quem? Para o Filho do Homem. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então, essa é uma referência que fala será eterno e não será destruído. Fala tanto para os judeus, né, quanto para os santos do Altíssimo, como para Jesus, para Cristo, que vai reinar os 1000 anos. Tá? Depois, no final, tem uma história que daí aí o reino, depois que acabou todo o pecado, né, Jesus, então, devolve o reino ao Pai. Tá? O reino não acaba, ele só devolve ao Pai, todos estão ali, né, junto no reino, mas ele devolve ao Pai. Então, volta a tudo ter ordem diante do pecado, né? É maravilhoso. Então, no verso 17, esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então, 4 reis que têm 4 reinos, né? Porque não tem como ter um reino sem rei, nem um rei sem reino. Então, são os reinos que sucederam, que a gente viu na estátua. 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Veja, agora já não é Cristo, é os santos. Os dois vão receber, porque o reino de Cristo, mas ele dá aos santos o direito de reinar na terra, né? Ele reina através deles. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Certo? Que serão uns 1000 anos que ninguém vai passar. Existe um estudo depois que eu quero fazer, que eu vou definir algumas coisas, como, por exemplo, o sentido de eternidade, para sempre, eternidade, né? Ele é longo, é muito longo. Não quer dizer que é eterno no jeito que a gente conhece, filosoficamente eterno, que nunca vai acabar nunca, né? É diferente. 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. O quarto animal era o animal terrível e espantoso, representava as pernas de ferro, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze. Então, os dentes de ferro e as garras de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. 20. Mas também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres. Então parece que, né, esse chifre, quando sobe, derruba 3. Eles nós vamos depois ver direitinho. Ou seja, aquele chifre que tinha olhos de uma boca, que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Ele quer saber sobre esse chifre, os chifres e esse chifre. Os 10 chifres e esse chifre que surge e derruba 3. Tá? Aí ele indaga, ele pergunta, daí vem a resposta, né? E quando eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Veja, então tinha uma guerra, tinha oposição, né? Porque Israel tem um território, tem um exército, um dos melhores do mundo, né? Em qualidade, né? Não em quantidade, e consegue enfrentar, mas vai chegar um tempo que não tem como enfrentar. Então eles perderam, entendeu? Então ele vence. É uma guerra. Lá em Israel, né? Ele invade o território de Israel. Até que veio, 22, até que veio, então ele estava perdendo. 22, até que veio o ancião de dias, ou seja, Deus o Pai. Veja que interessante. Volta de Cristo, Cristo mesmo diz que o Pai volta, ele volta ao lado do Pai. Então, aqui menciona, quando vai falar com os santos que estão perdendo, vem o ancião de dias, porque eles ainda não aceitaram Cristo, lembra? Lá em Daniel 12 ele fala de Miguel, né? Eles não aceitaram Cristo ainda como nação, né? Tem 1 milhão, já falei para vocês, 1 milhão de pessoas aproximadamente no mundo que são judeus que aceitam Cristo. Então eles não aceitaram como nação, eles vão ter que aceitar quando ele vem, né? Então, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então eles vão possuir o reino. O reino vai ficar aqui na terra. Não vão reinar em cima, no céu, né? Não tem sobre quem reinar, né? Entende? Então, 23. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros, ele devorará toda a terra, pisará aos pés e fará em pedaços. Pronto, isso a gente já sabe, Roma. Aí 24, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Veja bem, levantarão daquele reino, de Roma. Eles saem do reino de Roma. Então, a gente vai ver depois como, se é do território ou se eles são romanos também, né? É isso que a gente vai ver, tá? Então, depois deles,
certo? Porque aí já entrou o Império Otomano, eles continuaram subjugados, então não tinham como eles levantarem, continuaram subjugados do jeito que era, estavam lá no mesmo lugar, desde antes de Roma eles estavam lá. Né? Aí levanta, quando o Império Otomano cai, eles estão livres. Aí eles se independem, todos juntos. Não juntos, durante alguns anos, né? Se independem. Tá? Então depois deles se levantará outro rei, depois que se independeram, aí levanta um outro rei, que aí é o Império Otomano revivido, que seria a besta, que toma o domínio de tudo. Tá? Esse aí é a besta, tá? Que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Então veja, aqui no 24, ele está definindo que quem derrota os outros 3 reis é a besta. Portanto, aqui já de cara a gente elimina o Papa. O Papa nunca eliminou ninguém. Né? Quem eliminou inclusive foi o Império Romano, que dizem que desapareceu, né? Que o Império Romano tinha caído, não caiu nada, ele acabou tirando todas as três tribos. Então não se refere nem às tribos. Não interessa que ele tirou 1, 5, 10. Não se refere a isso, refere ao futuro. Ele vai derrotar as 3. Ele é o líder do exército. Não é o Papa, não é um líder religioso que já derrotou 3 reis lá no passado, 3 tribos bárbaras, né? Porque as tribos bárbaras, elas não foram derrotadas pelo Papa. Não foram derrotadas pelo Papa, né? Entendeu? O Império Romano do Oriente foi lá e libertou. A gente vai ver isso daqui a pouco, vamos estudar. Só estou adiantando aqui, mas a gente vai ver daqui a pouco, tá? Na segunda ou terceira parte, não lembro. Então, Daniel 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo e metade de um tempo. Né? Tempos, né? 2 tempos. Então veja, ele vai falar contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, então ele blasfemará contra Deus, oprimirá, né, e matará muitos dos filhos de Deus, né? Tentará mudar os tempos e a lei, porque eles têm a Sharia, e eles têm um calendário totalmente diferente do nosso. O calendário é lunar, tá? Por causa da adoração da lua. É lunar, não tem nada a ver com o nosso. Então ele muda o tempo, muda a lei, e o povo de Deus vai ser entregue na mão deles por um tempo, tempos e metade de um tempo. Seria tempos, eu já expliquei para vocês que são 2 tempos, por causa do outro texto que fala a mesma coisa e usa o plural dual. Só tem 2, né? Tem o singular, tem o plural dual e o plural normal, que é acima de 3. 2 tem um plural específico. E é esse aí. Então, veja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo dá 3 tempos e meio, que são os 3 anos, porque Idã, né, aqui no Daniel 7, ainda está no aramaico, o Idã, ele significa um ano, a menos que você especifique que não. Senão é um ano, tá? Então, 3 anos e meio. 3 anos e meio é a mesma coisa do que 42 meses de 30 dias e 360 dias por ano. Né? Então, por exemplo, em dias é 1.260 dias, em meses é 42 meses, em anos 3 anos e meio, de 360 dias. Compreende? Então, esse período é o da grande tribulação, que eu já expliquei, tem 7 versos bíblicos para fechar e não deixar ninguém mexer nisso. Tá? Tá lá no outro estudo. Mas, veja, aí então isso se refere à grande tribulação. O verso 26, isso aqui já é quando ele pediu ajuda para alguém que estava lá na visão do que estava acontecendo, ele pediu que alguém explicasse. Provavelmente um anjo, né? Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir o fim. Lembra que a gente falou lá? Que aquilo era um julgamento? Então, veja, então, depois dos 3 anos e meio, passou os 3 anos e meio, que é a grande tribulação, vem Cristo. Então veja que ele está lá, ele vai ficar na mão da besta, o povo, por 3 anos e meio. Mas depois, portanto, depois da grande tribulação é a volta de Cristo, mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim, entendeu? Então vem a sessão do tribunal, condena e aí ele é queimado. Mas antes ele enfrenta a guerra com Cristo e é preso. Pronto, é isso, é basicamente isso. 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos. Veja bem, o reino, domínio e majestade dos reinos. Que reinos? Debaixo de todo o céu. Tá? Debaixo de todo o céu. Então na terra.
Os reinos todos terrenos da terra, certo? Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Eles não vão para o céu. Os judeus, alguns vão, né? Isso é um outro estudo, mas uma grande parte dos judeus vão ficar na terra, em Jerusalém, e vão reinar sobre a terra, sobre esses outros povos. O povo dos santos do Altíssimo receberão esses reinos todos e ficarão aqui reinando. E aqui vai ser o reino de Cristo também. Né? E quem for para o céu com Cristo também vai reinar sobre a terra, está escrito na Bíblia. Vai reinar sobre a terra, vai para o céu e reina sobre a terra também. O reino vai ser aqui. É importante entender isso. Está escrito na Bíblia, tá? O seu reino será um reino eterno. A gente vai ter um estudo só sobre reino de Cristo. Desde o começo até o final, para entender claramente isso e não ficar resto de dúvida, só não vai ser hoje, lógico. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Tá? Isso é interessantíssimo. Ao povo de Israel, que vai ser também governado por Cristo. Tá? Então aí a estátua mais uma vez para a gente ver a sequência que foi. A gente vai estudar com mais detalhe depois, né? Alguns detalhes que eu não toquei agora, são coisas importantes, só mencionei, depois a gente vai agora aprofundar nas outras duas partes, tá? Então, por enquanto, obrigado, e daqui a pouco a gente se encontra, então. Tchau.